E hoje nós vamos falar sobre decretos, sobre prisões em palavras. Amém, amados? Então, eu quero que os amados, por gentileza, abram suas Bíblias no texto direcionador, Tiago, capítulo 3, no seu versículo 10. Aleluia. Tiago, depois de carta aos Hebreus, graças a Deus, meditando na palavra do Senhor, para que tudo vá bem em sua vida, como disse o próprio Deus a Josué, no seu capítulo 1, versículo 8. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 10, será o nosso texto direcionador da mensagem dessa noite. Glória a Jesus. Meu Deus, que boca linda que você tem, hein? Tiago 3,10. Vamos prevalecer aqui, em nome de Jesus, na boca linda e abençoada que cada um tem, depois que o anjo serafim tirou uma brasa viva do altar de Deus e tocou nos nossos lábios com essa tenaz de brasa viva e purificou os nossos lábios. Assim nós cremos, e nessa noite mais purificação da parte de Deus será ministrada sobre nossas bocas. E está escrito assim, Tiago capítulo 3, no seu versículo 10. E assim a bênção e a maldição vem brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui o apóstolo Tiago, amém? O irmão do Senhor Jesus Cristo, ele dando um ensinamento para a sua igreja em Jerusalém, da parte de bocas, palavras, amém? E aqui no seu versículo 10, ele estava falando, fica muito claro que ele estava falando com crentes, viu? Ele não estava falando exatamente lá com o seu vizinho, quando você ouve, às vezes, ele dando um grito, soltando um palavrão. Quando, às vezes, você ouve alguém próximo de você, ou até mesmo na rua, irmãos. É muito terrível isso. Às vezes, você está caminhando pela rua e você vê pessoas gritando palavrões e fere os seus ouvidos. Porque hoje, né, muitos de nós, talvez, lá no passado sem Cristo, falávamos muitas coisas que não devíamos. Palavras de baixo calão. Não é, e hoje já não é mais assim. Eu creio assim. Amém? Então ele estava falando com crentes, por isso que ele falava assim, ó, meus irmãos, é evidente que isso não está certo. O mundo espiritual, ele é regido por palavras e sinais. Isso é claro, isso é óbvio. Amém, amados? Então veja só, aqui no mundo físico, nós decretamos palavras, nós desenhamos coisas. E isso é totalmente ensinado na palavra de Deus. No Velho Testamento nós vemos muito Deus dizendo para os seus profetas usarem coisas, usarem símbolos. Como Deus falou, amém, para que Jeremias desenhasse numa pedra de ardósia a cidade. Isso é um desenho. E esse desenho feito na terra, ele é refletido nos céus. É a ligadura dos dois reinos, terra e céus, como Jesus nos ensina em Mateus, no seu capítulo 16. Entendemos assim, irmãos? Então é ligado, existe uma ligadura. Então existe uma ligadura de coisas boas, essas permanecem. Essas devem cada vez mais serem liberadas. Mas existe a ligadura de coisas más, de coisas não boas. E quando houve uma ligadura de coisas não boas, o que é que eu faço? Nossa, agora eu já falei. Agora eu já liberei. Não tem mais jeito para mim. Tem que ter, irmãos. Senão não ia sobrar nenhum aqui dentro hoje em pé. Nenhum. Todos nós seríamos derrotados, acorrentados e presos eternamente em palavras ruins que saíram das nossas bocas. Ou desenhos que muitos de nós fizemos, irmãos. Existem desenhos que são horríveis.
E existem decretos que são liberados em esquinas, em encruzilhadas, em cachoeiras, em florestas, em rios e mares. E quando muitos de nós, antes de Jesus, liberamos esses decretos em alguns lugares que algum tipo de religião, de ensinamento, é qualificado como oferenda. Você sabe como funciona uma oferenda? Uma oferenda é um contrato entre o inimigo e a pessoa que oferece. Então vamos ver assim, a pessoa ou a família, alguém que seja, vai lá numa esquina e ali leva uma oferenda, certo? Numa encruzilhada, né? Numa cruz assim de ruas. Nós temos aqui na nossa esquina uma encruzilhada, bem aqui do lado esquerdo, você saindo da igreja do lado esquerdo, nós temos uma encruzilhada ali. E às vezes nessa encruzilhada é feita oferendas ali. E a gente às vezes encontra ali velas acesas, ovos quebrados e coisas do gênero. Ali é feita uma oferta a uma entidade espiritual. Então essa oferenda, ela é conectada no reino espiritual. Ela é dada como um decreto, como uma lei. E para quem essa oferenda é dada, é aquele que vem e faz uma aliança com essa pessoa. E aí então, irmãos, você vê que tem pessoas que começam a ser perseguidas, que começam a ser, as suas coisas começam a ser atrapalhadas. Mas nós que estamos em Cristo, nenhum encantamento valerá mais sobre a nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas e quem não está em Cristo? Tem que haver um decreto de quebra. E esses decretos de quebra são feitos através de nossas próprias bocas. Veja só, muitas vezes uma boca ontem, ela libera um decreto de maldição. E hoje, essa boca libera um decreto de bênção. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Porque aquilo que era lá atrás de ruim, quando Jesus entra é bênção. E você começa a reverter toda a história da sua vida, através daquilo que você fala, através daquilo que você ora, através daquilo que você libera, através daquilo que você toma posse e crê como uma verdade, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós começamos a liberar a palavra. Eu era um incrédulo, agora eu creio. E porque eu creio, eu vejo toda a glória e a manifestação de Deus sobre a minha vida. É assim que funciona. Louvado seja Deus. Veja só, eu não amava, eu odiava. Mas hoje o perdão e o amor de Deus é sobre a minha vida. E eu libero este amor sobre a vida daqueles que me odeiam. Isso é decreto. Isso é o oposto, amém, daquilo que não era para ser. Como coisas maléficas na vida de cada um de nós. Mas veja só, alguns de nós ainda às vezes encontramos barreiras em nossas vidas. Encontramos bloqueios em nossas vidas. Amados, eu vejo uma coisa muito tremenda. Amém? É sobre decretos, né? A palavra decretos, ela é muito simples. Ela significa simplesmente determinar, estabelecer. Veja só, e de uma boca que confessa Jesus, quando você determina e estabelece algo no nome de Jesus Cristo, e sendo feita a vontade do Senhor Deus na terra e nos céus, isso é estabelecido, isso é determinado em nome de Jesus Cristo e pronto. E nós, muitas vezes, aquilo que nós liberamos, nós mesmos não acreditamos. Aí nós temos que lutar contra a incredulidade. Não é? E a palavra, ela nos ensina claramente em Marcos capítulo 9, uma luta de um pai que lutava contra a incredulidade do seu filho que tinha um espírito lunático na vida dele e destroçava aquele garoto e judiava dele quando, não é, aquele espírito lunático que nós vemos que era uma doença muito parecida com epilepsia.
Mas ali Deus deixa muito claro, Jesus deixa muito claro que era um espírito lunático, que desgovernava a mente daquele garoto. E ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Não é? Ele pulava na água, ele pulava no fogo, ele se arrebentava todo. Porque o inimigo vinha e dominava e controlava a mente dele. E era um espírito surdo, mudo, um espírito imundo. E quando o pai dele confrontava ali com Jesus Cristo, o pai falava assim: Senhor, ajuda-nos em relação à incredulidade. Veja só que era necessário remover um espírito de incredulidade na vida daquela família para que o garoto fosse liberto. E o espírito incrédulo estava na vida do pai e transferiu para a vida do filho, trazendo toda uma ordem maligna contra o jovem garoto. Isso é muito sério, irmãos. Mas quando o pai assumiu um conflito na geração dele, na família dele, veio toda uma libertação, uma cura, uma restauração, não só na vida do pai, como na vida do filho. E aquela geração ali foi curada, foi liberta, e aquele espírito maléfico teve que recuar, teve que bater em retirada, porque o pai reconheceu: eu sou incrédulo, eu não acredito que o meu filho possa ser curado, que o meu filho possa ser liberto. Ajuda-me, Jesus. Nós temos que assumir, irmãos. Nós não assumimos. Nós achamos que porque somos crentes, nós somos os tais, vamos dizer assim. Nós somos intocáveis. Nós não erramos, mas se erramos é coisa rápida e Jesus já entrou em ação e já colocou tudo em ordem e já me perdoou e isso não tem nada a ver. E nós vamos acumulando coisas. Acumulando coisas. Falei, está falado mesmo e tudo bem, depois fica tudo bem. Falou, é como um lixo espiritual. Esses decretos contrários. Eu acho assim... Você veja só que existe o decreto-lei, não é? O decreto-lei é um decreto escrito, onde o presidente do Brasil escreve aquilo, decreta aquela lei, e todo mundo tem que obedecer. Todos os outros poderes, legislativo, né, e o outro poder que judiciário, todos têm que obedecer o poder executivo, porque esse é decreto-lei. Porque o presidente escreveu, assinou uma lei. Sancionou uma lei, é decreto para toda a nação. Eu concordo, você concorde ou não, não interessa. Ele decretou e pronto, acabou. E você pode revogar? Não consegue. Ele sancionou. Daí a gente vê toda essa briga, toda essa confusão. Mas você, aleluia, em oração, em clamor, em arrependimento, ou removendo coisas que às vezes não foi nem você que falou. Não foi nem você que falou. Alguém falou contra você. Alguém desejou contra você. Alguém liberou contra você. E muitas vezes você diz assim: mas eu nem sei. Mas você sente. Quem é espiritual, irmãos, o Espírito Santo, ele acende algo em você. E ele começa a te incomodar. E você começa a orar e ele vai te falar. E ele vai te mostrar. Amém? Num sonho, numa revelação. Vai usar alguém para falar. Vai usar um sinal. Aleluia. Vai usar a própria palavra. Ele vai usar o que ele quiser. Mas ele vai falar. Porque nós sabemos quando algo não está bem, irmãos. Nós sabemos. O Espírito de Deus, ele está aí dentro. E ele está falando com você, ele está te dando sentimentos, sensações. Você fala, tem alguma coisa que travou, tem algo que não está fluindo, não está certo, não está bem, o que aconteceu? Às vezes você tenta algo, irmãos, de boa intenção. E você tenta uma vez, não dá certo. E você tenta outra vez, não dá certo. E você tenta de novo e não dá certo. Você fala, mas por que não está dando certo? Eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer algo bom. É bom para o teu reino, é bom para a minha família, é bom para a minha igreja, é bom para mim mesmo. É algo tremendo. E não consegue. Algo está travado. Mas comece a clamar.
O Espírito Santo destrava. Ele te traz uma lembrança. Ele aviva a sua memória. Sabe por quê, amados? A nossa mente ela é um universo de informações que entraram dentro de nós desde o ventre da nossa mãe. Quantas coisas nós sinalizamos, nós aprendemos, nós olhamos, nós recebemos, nós ouvimos, nós falamos. E isso tudo é um universo gigantesco que adentra tudo pela nossa mente, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. E veja só, está tudo aqui, não vai sair não. Ah, mas eu já esqueci. Está registrado. Mas eu nem me lembro mais disso. Está gravado. Você sabe que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é tremendo. Nem a ciência consegue entender. De tão tremendo que é. Como que se pode entender um corpo humano que tem aproximadamente 3 trilhões de células? Você consegue entender isso? Você consegue? Será que a medicina consegue entender tudo isso? Não consegue, irmãos. Né? Muitos aqui entendem um pouco dessa área de saúde. Você sabe que tem hora que o médico dá um remédio lá, mas nem ele sabe se vai dar certo ou não. E a gente acredita tanto no remédio que toma e dá certo. Aleluia. Mas é assim que funcionam as coisas. É um universo de informações. O que era ontem não é mais hoje. Sabe aquela dieta que você aprendeu ano passado? Ela não funciona mais hoje. Hoje já criaram outra. O nutricionista já passou outra. Queima aquela, joga fora. Mas existe uma dieta tremenda. Fecha a boca, limite. Essa é a melhor. Come de tudo com moderação. Aleluia. Louvado seja Deus. É assim, irmãos. A Bíblia fala que você pode comer de tudo, não fala? Só fala que você não pode comer ou beber sangue. Isso fala. Ou comidas sacrificadas a ídolos. É só isso. E eu vou por essa palavra. Aleluia. Essa me realiza. Eu sei que você deve se cuidar. Não é para a sua saúde. Glória a Deus por isso. A Bíblia ensina tudo. Tem resposta para tudo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então são os decretos. E eu vejo assim, que é muito interessante. Isso é para mulheres agora. Tem mulheres que vêm para a igreja com tremendo do abacaxi. Nunca veio, tá bom? Vamos falar uma mulher que não professava ainda Jesus Cristo ou ser uma evangélica, não é? Ela chega na igreja porque ela ouviu dizer que alguém falou que o pastor Altair é uma bênção, que a igreja pentecostal renovada tem uma unção de Deus poderosa para ajudar vidas, para cortar decretos malignos, para apagar maldições em nome de Jesus Cristo. E ouviu falar e veio. E ela veio aqui com um problema de adultério. Isso acontece muito, irmãos. Muitas mulheres só vão encontrar Jesus através desse conflito terrível, dessa perda terrível. Mas é tão simples o adultério quando alguém quer lutar para salvar o seu casamento, não é? Eu sei que existem casos específicos, tá bom, irmãos? Vou falar aqui de um geral, não vou entrar em detalhes. É que eu quero chegar numa palavra que fala sobre a mulher adúltera. Veja só, o marido chega e fala para a mulher mesmo, né? Declara ali, eu não quero mais você, você não me interessa mais, eu gosto de outra mulher. E às vezes enche ela de defeito, né? Não mostra nenhuma qualidade, nenhuma, e é claro que ela tem. Mas ele, para se justificar da sua falha, da sua queda, ele vem e enfeita a mulher assim, como um bibelô do inferno. Coisa horrível, certo? Imagina como não é um bibelô do inferno, irmãos. Porque o diabo tem um tremendo do mau gosto, não é verdade? Veja só, então, eu quero que vocês abram, por gentileza, a Bíblia em Provérbios capítulo 5, versículo 3 e 4 somente.
Então a mulher, ela chega aqui com esse conflito, eu amo meu marido, eu quero salvar meu casamento. É tudo que houve entre nós, de palavras que nós liberamos um contra o outro, que foi enfraquecendo, que foi desmerecendo um ou outro. Eu quero acabar com isso, pastor, pastora, pastores, me ajudem. Tem jeito, porque todo mundo já falou, ó, larga a mão, arruma outro. Você, essa frase, esse aconselhamento tão corriqueiro, né? Arruma outro, você é bonita ainda, você é jovem. E se não for, tem jeito, olha, vai lá, se arruma, faz isso, faz aquilo. Hoje só é feio quem não tem dinheiro. Não acredito nisso, irmãos, porque tem, não é, as 10 vezes sem juros. Você parcela aí, né? As cirurgias plásticas e os arranjos e tudo, tá certo? Mas, na verdade, não é bem isso que está em pauta. Muitas vezes os casamentos são destruídos mesmo por causa das palavras, por causa dos decretos. E Satanás tem as suas ofertas, não é? Aí vem uma mulher com uma boca doce. Provérbios 5, 3 e 4 somente. Saiba que as palavras da mulher imoral, na sua Bíblia pode estar adúltera, são doces como mel. E sua voz é suave como azeite. Essa é a voz da mulher adúltera. Mas no fim, olha o final da história do amor do adultério aí. Mas no fim, é amarga como fel. Fere como uma espada afiada de 2 gumes. Isso aqui é resposta para a mulher que foi traída e quer salvar seu casamento. Parece que o marido está bem lá com a adúltera. Não parece? Parece, irmãos. Está feliz, está passeando, né? Está em lua de mel. Se você for ler lua na Bíblia, só fala coisa ruim da lua. Você sabe que a lua, né, é um satélite escuro. Ele é desprovido de luz. Como alguém pode estar em lua de mel num satélite desprovido de luz? Ah, mas eu vejo a lua tão brilhante, linda no céu. É o sol que reflete nela. Viu? Quando ele se põe, ele reflete nela. E ela fica toda iluminada, fica bonita mesmo. Mas é governada por um demônio chamado Lilith. E esse demônio, ele acaba com o casamento. Quando não há vigilância. Quando não há renúncia. Quando não há perdão. Quando os decretos malignos de um contra o outro são liberados, entra a mulher adúltera, lisonjeando. Você é um gato. Às vezes o cara aparece, irmãos, com tiririca. Não é? É sério. É o que a Bíblia fala, que ela lisonjeia mesmo. Ela adoça o cara, irmãos. E ele fica embaixo de encantamento. Ele fica encantado. Aí o que acontece? Mas no fim, ele já levou na bagagem, no enxoval, para o segundo relacionamento, um casamento que não deu certo, por causa da boca. E aquela mulher, a Bíblia já fala que ela é amarga. Ela é amargurada. E uma pessoa amargurada, é uma questão de tempo, ela vai amargar a relação. Você que está lutando pelo seu casamento, se entrou uma terceira pessoa, saiba que essa terceira pessoa, o fim dela é amargura. Ali não vai dar certo, não. Ali já era. Ali já acabou. Creia na palavra. Decrete a palavra. Entendeu? E não vá pela palavra daquele ímpio que apoia isso. Às vezes, até muito crente dentro da igreja dá o conselho errado. Mas o seu conselho perfeito e certo é Bíblia, é palavra de Deus, é sabedoria de Deus, aleluia. É aqui que você vai encontrar a resposta correta e perfeita para a sua vida, para a sua vitória, para a sua conquista, para o seu sucesso. Em nome de Jesus Cristo, é uma palavra que não volta atrás. É uma palavra que Deus vela por ela, que tem compromisso com ela, através da vida daquele que crê nessa palavra. Eu acredito, Jesus. Aqui está falando que é uma mulher amargurada. Oh, glória.
É assim que funciona. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos, você já viu língua de cobra? Tenho pavor. Detesto. Mas você já viu que ela é assim? Ela é dividida. Ela tem duas bandas, né? Parece uma seta, um rabinho de seta assim. Aquela setinha que você faz assim. Quero ler um texto com os amados, por causa da língua. Romanos capítulo 3, versículos somente 13 e 14. Isso aqui é profundo. Isso aqui é decreto. Isso aqui é palavra, ensinamento do Deus vivo para nossas vidas, para que nós não continuemos a cair em erros infantis. Quem não conhece essa palavra da língua, irmãos? Romanos capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem não conhece essa palavra? Não, tem que vigiar o que fala, cuidado com a boca, não é? Isso daí, ó, nossa mãe já ensinava lá na nossa infância. Menino, bate na boca. Vou passar pimenta na sua boca. 13 e 14 somente. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Então, se alguém próximo de você ou com você, seja onde for, estiver nessa situação aqui, para falar com você, afaste-se. Mas anule. Não aceite não, irmãos. Não aceite declarações de outros de derrota contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos, contra os seus ideais. Não aceite. Ah, Deus sabe, está na mão de Deus. Viu? Foi para a mão da cobra. Se é que cobra não tem mão, né? Ela rasteja. E você sabe que o decreto de Deus de maldição em relação à serpente, ele não muda. Ele não muda. Lá em Gênesis, quando Deus amaldiçoou a serpente, ele falou assim, ó, você vai rastejar sobre o seu ventre e você comerá pó. A gente sabe que o homem é formado do pó, tem toda uma mensagem, um ensinamento profético em relação a isso, que o pastor já trouxe aqui. Que o homem é feito de pó, então a serpente ia tentar mesmo destruir o homem e tal, e tal, e tal. Mas eu quero chegar onde? Quando vem o Senhor Jesus restabelecendo toda a terra e removendo todas as maldições, fala que a serpente continua comendo pó, continua rastejando. Ela não muda. O bicho é ruim, irmãos. O bicho é ruim e tem muita gente com linguinha de serpente na boca. A hora que fala, divide. A hora que fala, separa. A hora que fala, tira amizades. Separa casais. Eu vi uma história esses dias, estava aconselhando aqui. Meu cabelo não ficou em pé, irmãos. Mas eu fiquei indignada. Alguém falou para o marido da irmã que ela estava se engraçando com algum homem, com um certo homem, e estava até pedindo coisas para este homem. Alguém falou, certo? E o marido, quando chegou em casa, agrediu ela violentamente. Quero dizer fisicamente, porque tem agressões por palavras. Só que quando começa a agredir fisicamente, vocês podem reparar que a boca também começa a falar. Eu te odeio, eu te detesto, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Então, vem dos dois lados. Vem o físico, né? E vem a boca também. Imagina o estado que fica uma pessoa dessa inocente. Não devendo nada. Olha a cilada, irmãos, por causa de uma língua de serpente, dividindo um casal, mentindo.
E quantos que matam antes para depois perguntar? E a pessoa é inocente. Não é? Uma mulher que foi acusada por tentar matar o filho e foi presa por isso era mentira. Só que enquanto a lei não provou, o que uma das carcerárias fez com ela na hora que ela estava dormindo? Pegou uma caneta e perfurou o tímpano dela. Ela ficou surda de um dos ouvidos. E ela era inocente. Por causa de uma língua maligna, por causa de uma língua de serpente que dividiu a mãe de um filho, que dividiu a mãe da sua família. Isso é coisa demoníaca e diabólica. E isso muitas vezes tem entrado dentro das nossas igrejas, lançando ovelhas contra pastores, irmãos contra irmãos, dividindo, separando, porque não gosta, porque não tem simpatia. Vai se libertar. É errado. É decreto maligno. Tem que tacar fogo nessa língua, fogo do céu, aleluia, e queimar toda a impureza, em nome de Jesus Cristo. Isso tudo vai criando prisões, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem. Veja só. É bom nós irmos estudando, eu quero falar um pouco sobre religiosidade. Porque a religião, ela dificulta muito o crescimento da igreja. Dificulta muito. E o que é religiosidade? Religiosidade, irmãos, é criar regras pessoais nossas e nos desviar os nossos olhos, todo o nosso ser, nos desviar de Jesus Cristo. De uma forma bem simples, isso é religiosidade. Eu acredito nas regras, e o que Jesus fala ou não fala não é bem assim. Porque a regra, a religião diz que é assim. E isso impede o crescimento da igreja. E quando alguém valente e corajoso, revestido do Espírito Santo, se levanta contra a religiosidade, ele é lançado para fora, ele é crucificado, como aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo se opôs contra a religiosidade da época, ou seja, contra todas as regras e os preceitos e tudo aquilo que impedia o povo de verdadeiramente adorar a Deus, de verdadeiramente se entregar a Deus. Olha, você não pode comer sem lavar as mãos, porque a religião fala que contamina. E Jesus vem e fala que contamina é o que sai da sua boca. Não é verdade, irmãos? O Espírito Santo está aqui, numa manifestação maravilhosa e tremenda. Ele já está agindo e quebrando os decretos liberados contra nossas vidas e muitas vezes colocados por nós mesmos. Não é? E o apóstolo Paulo, ele era um religioso. Ele era preso à religião. Ele era um fariseu, um homem de suprema inteligência e conhecimento das leis. Não é? E quando Jesus Cristo começou a ser pregado, Paulo se opôs terrivelmente, porque não era religião. Jesus Cristo não era religião. Jesus Cristo veio trazer, amém, o reino de Deus para as vidas e não a religião, as regras e os preceitos da época. E ele se levantou contra, e não tinha quem pregasse para Paulo e Paulo se convertesse. Tamanha era a amarração na vida dele, preso naquelas 613 leis. Veja, irmãos, e ele pegou uma comitiva e foi para Damasco perseguir cristãos, aprisionar cristãos,
porque tinham se despojado das regras. E ele estava indo, não é? Em Atos capítulo 9, aconteceu algo surpreendente com ele. Precisou o próprio Senhor Jesus pregar para ele. Tem pessoas, irmãos, que mesmo dentro da igreja, ainda não teve um encontro pessoal, íntimo com Jesus Cristo. Por isso usa sua boca para pregar contra Cristo dentro da própria igreja. Né? Falando coisas que não é para falar. E veja só, abra sua Bíblia em Mateus 15, 8-9. Isso é lindo. Isso aqui é para crente, não é? Dentro da igreja nós pregamos uma palavra para crente. Quando você vai evangelizar alguém, você não vai pregar para crente. Aprenda isso. Ué, a pessoa ainda não é crente? Você vai falar para ele, você fala palavrão, Jesus vai queimar a sua língua. Tranquilo, fica de boa. Vai falando. Não é? Fez de fraco com fraco, forte com forte, sábio com sábio, ignorante com ignorante, para ganhar alguns. Chega lá, chega. Lá fora você não prega para crente não, filho, mas aqui é para crente. Então aqui, ó, ô glória, é santo, aleluia, para sermos melhor para Deus. Mateus 15, 8 e 9. Olha Jesus falando, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aí vem Oséias e fala assim, ó, esse povo peca porque lhe falta conhecimento. Aí você fala, é verdade. Não estuda a Bíblia, não lê Bíblia, não ora, não jejua, não entende a palavra, não se esforça. Não vê ouvir a palavra. Mas depois veja só o que Oséias fala no texto seguinte. Ele fala assim, ó, porque os sacerdotes, de uma forma parafraseada, ensina para eles o que o sacerdote quer. O que é benéfico para o sacerdote. Viu? É por isso que você tem que conhecer Bíblia. Amém? Se o sacerdote vier e falar assim, ó, você falou um decreto maligno? De boa, filhinha. Tudo bem, filhinho. Jesus já levou sobre si. Jesus já liberou na cruz do Calvário. De uma só boca procede bênção, maldição. Meu irmão, isso não é bom. Se não é bom, dá um jeito desse negócio ficar bom. E não é Deus entende, Deus sabe. Viu? É assim não. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E olha só. Aí vamos voltar lá para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era esse religioso. Não é? Você não pode isso, você não pode aquilo. Você tem que fazer essas declarações. Irmãos, eu estava fazendo uma campanha esses dias. Mas depois eu conto. Vou assim, sabe? Só dar uma pincelada. Eu estava naquela campanha pesadona mesmo, né? Estava assim, embaixo do sol, irmãos, que eu voltei assim, ó, bronzeado só desse lado. Esse lado estava branquinho, esse lado estava vermelho. Era campanha externa, né? Era campanha em território externo. Tem campanha que é bem, você está na igreja, está na sombra. Tem campanha que você vai no campo mesmo, da batalha. E eu estava no campo. E eu estava no campo lá fazendo os decretos em nome de Jesus. Mas daqui a pouco não me veio uma senhora com um decreto contrário. Decreto contrário, irmãos. Terrível. Ela veio com o decreto contrário. Lógico, ela era uma religiosa. Tá certo? No campo aberto. Eu sei que foi o inimigo que mandou ela. Então Deus usa... foi um negócio assim, doido mesmo. Não foi de Deus. E só que eu estava... Falei, decreto? É decreto? Então tá bom. Eu estava com uma chave na mão. Na chave, eu tenho um... Como é que chama chaveirinho, esse negocinho que pendura? Chaveiro, né? Eu tenho um chaveirinho, que é um chinelinho. E está escrito assim, ó.
Jesus, esse nome tem poder. Estava escrito. E a mulher veio, a senhora veio com o decreto dela, tá? Ela veio com o decreto dela. Você já entendeu, né? Quem é espiritual já entendeu. E eu ali no campo da batalha, ela com o decreto dela. Falei, é? Ela deu uma bobeada, irmãos. Ela virou as coisas. Porque eu vinha assim, ela vinha assim. A gente cruzava. Entendeu? Eu falei, é? E ela com o decreto dela. Eu peguei o meu decreto. Jesus, esse nome tem poder. Eu virei o chaveiro pro lado do decreto dela, assim, ó. E eu, Jesus, esse nome tem poder. Ela sumiu, irmãos. Eu consegui terminar, aleluia, ali o propósito que eu tinha naquele território, em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Amém? Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, aleluia. A religiosidade não pode com esse nome. Louvado seja Deus. Paulo era um religioso, ninguém lidava com ele, ninguém tratava com ele. Ele era um terrorista, irmãos. Se fosse tempo de bomba, ele saía soltando bomba em cima de todo mundo. Mas Jesus fez ele cair por terra com toda a sua religiosidade, com todas as suas regras, com todos os seus preceitos, com todos os seus decretos contrários à velha religião. E então, quando você se converte a Jesus Cristo, muitas vezes você chega com um decreto. E o decreto que você liberou lá atrás, eu nunca vou ser crente. Eu detesto crente. Eu odeio crente. Esse povo que parece louco, esse povo que grita, e aquela gritaria, esses pastores da televisão, que só falta jogar a salva para dentro da minha sala e arrancar todo o meu dinheiro. É assim que nós somos. Não é isso, irmãos? É uma realidade nossa. Isso estava em nós, inserido em nós. Olha, filho, tem uma irmã que hoje é convertida com seus filhos. E ela, quando passava diante de de algumas igrejas evangélicas com seus filhos, ela falava assim, ó, ali você não entra não, viu? Nunca vai ali, nunca entre numa igreja dessa. É os decretos, olha só. Olha só, hoje ela e os filhos estão na nossa igreja, glória a Deus por isso. É Deus, aleluia, é a liberação, irmãos, que nós vamos fazer. Então, antes da nossa conversão, nós somos assim. Aí entra a conversão, não é? Aí vem um outro decreto. Você vê que são 2 decretos. É o seu e depois é o do próximo. O seu pai, o seu antigo líder espiritual. Ah, você vai para lá? Ah, você virou agora? Eu não sabia que a gente vira. Você vira crente? Há uma conversão, não é? Efetuada por Jesus. É Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu Ele. Aleluia. Louvado seja. Daí vem o outro decreto. Vai embora de casa. Né? Seu filho vai morrer. Porque alguém ficou crente, não sei quem morreu. Seu marido vai te abandonar. Sua mulher não vai concordar. E aí vai usar aquelas roupas ridículas, cafona. É por aí, né, irmãos? Não vai mais cortar o cabelo, vai ficar cabelão. Isso é religião. É a religiosidade que vem impondo regras. Amém? Mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Aquilo que é cativeiro na sua vida, não aceite. Em nome de Jesus Cristo. E aí vem o próximo. A mãe, o pai, o marido, o irmão, o vizinho, o patrão. Tem pessoas que até perdem o emprego. Porque virou. Amém? Oh, meu Deus e meu Pai. E Paulo virou. Paulo se converteu. Não, eu quero ler um texto e depois vou finalizar de verdade. Só quero ler esse texto, Atos 26. Tiago 1, 26. E depois Atos encerrando. Tiago 1, 26. Oh, delícia, Espírito Santo maravilhoso. Tiago 1, 26 e 27 fala do religioso. Né? O apóstolo Tiago escrevendo para os crentes de Jerusalém. Tiago 1, 26. Se
alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, ao religioso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas tem uma língua gigantesca. Divide famílias, joga um contra o outro. Né? Tira irmãos da igreja. Tira irmãos. Você está lá ainda? Aquele que sai da igreja, quando você cruza ele na rua, uma das frases dele é essa. Você está lá ainda? Cara de pau. Cara pálida. Glória a Deus está na igreja sim. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você não está, deixa o outro ficar. O espírito de divisão. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo. E a sua religião não vale nada. Irmãos, olha que palavra profunda. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Essa é a verdadeira religião. O que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. É isso que nós temos que viver, irmãos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso. Você vai ver, são regras. São preceitos que impedem pessoas de vir para a igreja. Ah, o pastor Otair agora virou. Não vai atrás dele, não. Ele virou. Ele é traidor. Viu? Pastor Otair foi chamado de traidor por autoridades espirituais e autoridades familiares. Não é? Quando ele se converteu, a religião se levantou contra ele. E todos aqueles que viam ele como homem de Deus, ungido, fugiram dele. Sobrou meia dúzia. Depois veio eu, né, Love? Estou aqui até hoje. Oh, glória a Deus. Depois veio Érica, Gabriel, e veio toda essa igreja linda. E muito mais virão. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque a religiosidade não vence Jesus. Jesus venceu a religiosidade em Paulo. Paulo era um perturbado, irmãos, pela religião. E quando Jesus se manifestou, ele não entendeu Jesus, porque era totalmente contra aquilo que ele vivia e ensinava e acreditava. E ele começou a perseguir, matar cristãos e arrastar para prisões. E ele, a caminho de Damasco, estava com essa intenção. Não é com uma equipe para fazer isto. E lá ele caiu por terra. Jesus falou com ele no meio de uma grande luz, mais clara que o sol. E o cegou. E todos que estavam com ele caíram também. Porque acreditavam na mesma coisa que ele. E então, eu quero ler a defesa de Paulo. Amém. O pastor Otair foi expulso da casa dele. Quando eu o conheci, irmãos, eu achei a coisa mais linda do mundo. Não só ele, como uma prática dele, né? A igreja dele era um barracão, velho, caindo aos pedaços, horrível. Né? E eu congregava numa das maiores igrejas de Guará, eu e minha filha, Érica. Né? A igreja lá do centro da cidade, a maior hoje, eu não sei se ainda é maior, mas era a maior na época. Muito grande a igreja. Né? E Jesus me tirou de uma igreja do centro da cidade, tão grande, tão linda, que eu tanto amava e amo ainda, claro. Né? A igreja do Senhor Jesus. Me colocou lá naquele barracão velho, na última rua do Putim. Acabou comigo, irmãos. Aí eles põem para varrer o chão. Pode? Veja só, irmãos. É Deus fazendo uma grande obra na nossa vida. Né? O chão era de cimento. Se eu varria, levantava aquele poeirão. Era horrível. Aí ele cantava com o ministério de louvor. E eu tinha que pegar a salva e recolher o dinheiro. Irmãos, aquilo matava e eu acabava comigo. Porque eu era muito religiosa, não. Né? A gente, para crescer, tem que descer. Né? Para ficar forte e firme, tem que enraizar para baixo. Em nome de Jesus.
Para mim foi uma escola maravilhosa e continuamos aprendendo com Cristo. E veja a defesa de Paulo. Paulo precisava descer, irmãos. Ele precisava cair. Ele era das sinagogas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. O homem mais conhecedor, o homem mais letrado na lei. Oh, glória! Ele era o Paulo. Mas olha só, Jesus falou, eu vou tratar você, homem. Vou tirar você desse lugar alto aí, ó. Pastor Oter estava no lugar alto também, não é, pastor? Eram milhares de religiosos. Deus falou, vou tirar você daí, rapaz. Colocar você lá no barracão, ó. Depois vou mandar aquela também, viu? Vou pôr lá no barracão com você. Para sentar naquele banco duro lá. E vou pôr ela para varrer o chão. Eu vim embora com a tromba desse tamanho, irmãos. Imagina, essa mulher de pastor. Vocês põem para lavar o banheiro, irmãos. Ô, escola boa. Aleluia. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou humilde. E manso de coração. A religiosidade, a religião é orgulho em nós, irmãos. É orgulho. Eu tenho um título, o título não entra no céu, irmãos. Oh, cantaralabaia, súria, nébia. Aleluia, Paulo tinha um título. Mas com aquele título ele não entrava no céu. Ele era muito mal. Irmãos, a defesa de Paulo é Atos 26, versículos 1 a 18. Eu vou ler toda a defesa. Vou ler até o 18. Vou ler, você pode ficar confortável aí na sua cadeira. Amém? Atos capítulo 26, versículos 1 a 18 somente. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, celestial e santo e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Atos capítulo 26, versículos de 1 a 18. Eu vou ler somente. Amém? E você ouça. Então Agripa disse a Paulo, você pode apresentar a sua defesa. E assim Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa dizendo, estou muito contente, rei Agripa, em poder apresentar minha defesa diante de vossa majestade, contra todas as acusações dos judeus, pois eu sei que é um conhecedor das leis e dos costumes dos judeus, portanto queira ouvir-me com paciência. Todos os judeus estão muito bem informados, que recebi uma educação judaica completa, desde a minha infância em Tarso e depois em Jerusalém. E se eles quiserem testemunhar, sabem que eu sempre tenho sido o mais severo entre os fariseus, quando se trata de obediência às leis e aos costumes dos judeus. Porém, a verdadeira razão por trás das acusações deles tem a ver com a minha esperança no cumprimento da promessa de Deus feita aos nossos antepassados. As 12 tribos de Israel esforçam-se na religião, noite e dia, para alcançar esta mesma esperança que eu tenho. Todavia, ó rei, é por causa desta esperança que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vocês, judeus, julgam incrível crer que Deus ressuscitou dos mortos? Eu costumava pensar que devia fazer todo o possível para me opor à causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Aprisionei muitos dos seguidores de Cristo de Jerusalém, com autorização dos sumos sacerdotes, e quando eram condenados à morte, dava o meu voto contra eles. Durante muito tempo, eu ia de sinagoga em sinagoga, forçando-os a blasfemar ou negar a sua fé. Eu me opunha a eles com tal violência que os perseguia até em cidades distantes, em terras estrangeiras. 12. Eu ia numa missão, assim para Damasco, com a autorização e permissão dos sacerdotes principais, quando no caminho perto do meio-dia, ó rei brilhou sobre mim e meus companheiros. O rei brilhou sobre mim. Isso é lindo, irmãos. Uma luz no céu mais resplandecente que a do sol. Todos nós caímos no chão,
E eu ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está apenas fazendo mal a você mesmo. Quem é o Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé, pois eu apareci para nomear você, meu servo, para testemunhar ao mundo a respeito desta experiência e das outras que eu vou mostrar a você. Você será protegido por mim, tanto do seu próprio povo como dos gentios, aos quais eu envio, a fim de abrir os olhos deles para a sua verdadeira situação, para que eles possam se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam receber perdão dos seus pecados e a herança eterna juntamente com todos aqueles cujos pecados são purificados e que são separados pela fé em mim, em nome de Jesus Cristo. Isso é lindo, irmãos. Essa era a defesa de Paulo. Quantos de nós estamos sendo ainda presos por palavras no mundo espiritual? Porque alguém nos acusou, porque alguém nos limitou e nos aprisionou em decretos malignos e contrários ao chamado de Deus para a sua vida, ao poder do Espírito Santo manifesto na sua vida. Amém, irmãos? Sobre a vida do pastor Otair foi liberado um decreto há muitos anos, que ninguém deveria segui-lo, porque ele era um traidor. Traidor? Quem conhece a verdade liberta. Jesus é o libertador. Paulo só conseguiu cumprir o ministério dele, de ganhar vidas para Jesus, para pregar aos gentios, quando Jesus entrou na vida dele. Enquanto Jesus não entrou, ele era preso na velha religião, no sistema de mentira. A autoridade aqui é aquele que está lá na Europa. Não. O infalível aqui é aquele que mora lá naquela cidade de ouro, a cidade mais rica do planeta. Não. A autoridade aqui é aquele lá da China, lá da Ásia, do continente asiático. Não. A autoridade aqui é Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes. O Senhor que veio sobre a sua vida e removeu as regras, e removeu a mentira, e removeu a recitação, e removeu a perda de tempo, de falar com coisas que não escuta, que não ouve, de fazer oferendas para um Deus de letra minúscula, que só quer o mal e que depois vem cobrar das pessoas aquele favor que ele fez. Mas você está sob a graça do Senhor Jesus Cristo, que é um favor imerecido. Aleluia! Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele te favorece, Ele te agracia. Aleluia! Isso é libertação. Aleluia!